A nossa convidada de hoje construiu sua trajetória no empreendedorismo feminino, lidera uma empresa de mais de 120 colaboradores e em 2025 enfrentou um dos momentos mais difíceis da sua vida, o incêndio da Polat Distribuidora. Empresária, administradora, mãe atípica e presidente estadual do Agimulher. Decidiu colocar o seu nome à disposição da vida pública. Hoje, vamos falar sobre sua trajetória, reconstrução, liderança e os desafios do estado do Rio. E o que fez essa mulher decidir ocupar um novo espaço. Seja muito bem-vinda ao JM Podcast. Luciana Polat. Muito obrigada, Vitória, pelo convite. É um prazer hoje estar do outro lado da mesa, conversando com você, contando um pouco da minha história, da minha trajetória. E vamos embora. Vamos embora. Muito bom ter você aqui. Agora, Luciana, antes da vida pública, você já liderava uma empresa de mais de 120 colaboradores. Mas essa história começou muito antes, trabalhando ao lado do seu pai. O que aquela Luciana, criança que começou tão cedo acompanhando os pais, precisou aprender para se tornar a mulher e líder que você é hoje? Eu começo minha vida com 7 anos, né, ajudando os meus pais, que era um caminhão, R$ 1.500 um sonho. E eu sou filha única, então era a maneira que ele teve, através de uma pequena loja de materiais de construção, de fazer dar certo e cuidar da família, que era eu e minha mãe, né? Então, a partir de 7 anos, uma criança, eu comecei ali no balcão, eu brincava e, ao mesmo tempo, ajudava e entendia as pessoas. Então, desde muito cedo, né, você pergunta o que essa Luciana lá de trás me fez ser a Luciana de hoje, é resiliência, é o trabalho, é a honestidade, porque eu fui aprendendo desde muito cedo a dar valor a tudo que a gente vinha conquistando. Né? Tudo que você vai galgando aos poucos, você vai crescendo, você vai conquistando, você vai dando muito mais valor. Sim. Então, eu aprendi a dar muito valor, aprendi que o trabalho dignifica o homem, né, que edifica o lar. Gera oportunidades. Que gera oportunidades, que antes era eu, meu pai e minha mãe. Depois era mais um funcionário. Depois outro. Né? Até que hoje, o Havaí, que é a loja do meu pai, tem mais de 30 colaboradores, a Polat tem mais de 120 colaboradores. Então, são novas oportunidades que, através da maneira da gente trabalhar, a gente foi dando para as pessoas. Vocês construíram isso com muito trabalho, né? Viu tudo crescendo. Exatamente, nunca foi fácil. Nunca foi fácil. Então, assim, eu sempre ajudando. Meu pai sempre botando tudo na mesa. O que estava fácil, o que estava difícil, o que tinha que fazer, o que não dava para fazer. Até um dia, uma pessoa me perguntou assim, Luciana, como é que você sabe que a sua vida melhorou? Não marcou? Eu falei, não, porque eu só fui trabalhando. Você só vai trabalhando. Verdade. Você só quer... eu tenho hoje uma meta. Né? Eu quero uma meta ter isso. Aí você vai e conquista. Aí você tem outra meta. São outros sonhos. Sim. E aí ele falou assim, não é possível. Aí tentou puxar. Eu falei, olha, eu acho que tem uma vez que realmente me marcou, que foi numa época... Eu sou nova, né? Você é super nova. Mas, na minha juventude, tinha uma febre, que não sei se é da sua, que você é bem mais nova que eu, mas de Nike Shox. Quem tinha o Nike Shox e tinha negócio. E aí eu consigo, depois, na minha juventude, ter um Nike Shox. Então eu falei, acho que desse momento eu falei, poxa, agora as coisas estão melhorando. A vida está melhorando, que realmente eu trabalho. Então, assim, é o trabalho, né, resiliência, nunca desistir, porque não é fácil, Verdade. não é... O empreender não é fácil. É verdade. Então, não desistir para você se tornar o que você é, ter a força que você tem. É aquilo. Você vai plantando sementinha, vai pulando um obstáculo, vai tirando uma pedra, vai dando um passo para trás, para dar 2 para frente. A vida vai ensinando a gente. E aí você vai criando aquela casquinha, né, para ser hoje a Luciana que eu sou hoje. Na verdade, muita gente acaba desistindo no meio do caminho quando a gente abre um negócio por conta da dificuldade. Não é fácil. Então, realmente, resiliência, acho que é a chave para tudo, né? Exatamente. Você tem que ter resiliência, porque quando você começa a empreender, né, a maioria das vezes a gente empreende para melhorar a nossa vida. Uhum. Mas quando você começa a ver que realmente não é fácil, mas quando você começa a ver que um pouquinho está dando certo, e você começa a dar oportunidades para outras pessoas também darem certo. Então, assim, o meu ramo, que era o ramo da construção civil, do materiais de construção, é um ramo que nós demos muitas oportunidades para as pessoas terem o sonho da casa própria.
É verdade. Né? Muitas oportunidades dos nossos colaboradores conseguirem ter suas casas, conseguirem conquistar o que quisesse conquistar, um carro, o que fosse. Então, assim, quando você começa a empreender, que muitas vezes é para mudar a sua realidade de vida, a realidade da vida da sua família, mas quando começa a dar certo, por mais que demore, transborda, né? Transborda e você vê, poxa, hoje a gente escuta, muita gente fala assim, olha, vocês me ajudaram tanto a construir minha casa, né? É no parcelando o cartão, antigamente fazia muitas vezes cheque, era notinha. Então, assim, isso são oportunidades. Se hoje uma pessoa consegue ter um piso numa casa, né? Uma casa própria, é uma oportunidade que a gente está dando. Vocês crescendo, vocês vão trazendo todo mundo junto, né? Exatamente, porque assim, Vitória, eu penso no seguinte, quando você começa a crescer, tudo em torno de você também vai crescendo. Então, quando nós começamos, era uma lojinha pequena, numa loja alugada, que não tinha nada em volta. Então, se você olha hoje o bairro que a gente está, que é ali o Avaí, o Viaduto, ele há 30 anos atrás é um. Hoje é outro. Porque, graças a Deus, ali nós criamos oportunidades para novos comércios. Vocês foram abrindo a praça, foram... Exatamente. Então, outras pessoas. A questão do gestor é essa. Eu acho que a liderança, o empresário é esse. A gente gosta, eu estou falando por mim, né? Eu gosto muito de dar oportunidade. Então, um exemplo. Eu gosto muito de funcionário de carreira. Eu adoro ter um funcionário que começa comigo cedo. Eu já estou curiosa para saber com quanto... o seu funcionário mais velho. Quanto tempo está com vocês? 14 anos. 14, desde quando começou? Desde quando comecei. Caramba! Foi o meu primeiro funcionário. Tá lá até hoje, o Wallace. O Wallace e Silvio. O Silvio é representante comercial. Foi o nosso primeiro vendedor de rua. E o Wallace é meu primeiro funcionário. E isso me mostra duas coisas. Que eles gostam de estar com vocês. Então, vocês têm essa afinidade, né? De ter um relacionamento duradouro. E a oportunidade deles crescerem quando... Exatamente. Ó, eu estive lá, semana retrasada, eu estava olhando e fui conversar com o Wallace. E eu conversando com ele, falei, nossa, Wallace, como é que você mudou? Porque, realmente, a gente, com tudo que todo mundo mudou, diante de tudo que aconteceu... Todo mundo cresceu muito, evoluiu muito, sabe? O que antes a nossa cabeça era mais fechada, começou a se abrir mais. O Silvio mesmo já trocou de carro, sabe? Tem uma perspectiva de vida melhor. São oportunidades que a gente foi tendo. Então, eu gosto muito disso. Eu tenho funcionário. Pra você ter noção, a maioria dos nossos colaboradores hoje na Polatti, o meu braço direito hoje, a Anne. A Anne começou sendo design gráfico. Ela hoje é o meu braço direito. Se eu hoje posso ir para a vida pública, é porque eu tenho ela lá fazendo o que eu fazia e eu destinei para ela fazer e está fazendo maravilhosamente bem. Né? Hoje o nosso gerente, que é o Gustavo, começou também fazendo publicitário. Começava fazendo arte para a internet. Hoje é meu gerente. Hoje eu fui lá, estive lá de manhã e conversando com ele me explicando, a gente vendo questão de como é que estava a empresa, a saúde da empresa. Normal. Então, assim, são pessoas... Eu gosto disso. Eu gosto de dar oportunidade para as pessoas crescerem. Porque não é só eu que tenho que crescer. É verdade. Todo mundo tem que crescer. E falando sobre isso, em 2025, né, você viveu um dos momentos mais difíceis da sua trajetória, um incêndio ali da Polatti. E tudo isso que você está me falando até reflete em como seus funcionários Foram parceiros. Foram parceiros, né? Totais. Qual foi o seu primeiro pensamento? O que passou pela sua cabeça quando soube do incêndio? Quando eu soube... Isso. Foi de madrugada, né? Eu estava em casa, a gente estava dormindo, e aí meu pai ligou para Paulo, e Paulo correu para lá. Então, assim, o primeiro momento, a minha primeira atitude, eu tenho muita fé, eu sempre falo isso. Então, o meu primeiro ato foi eu ajoelhar e fazer uma oração. Porque meus filhos estavam dormindo. Não tinha quem ampara. E, assim, melhor do que Deus, acho que não tem. É verdade. Então, eu ajoelhei e fiz uma oração para Deus. E uma oração do meu jeito. Né? Que fosse feita a vontade dele, mas que ele não tirasse a minha maneira de trabalhar. Porque lá era a minha vida e a vida de mais de 120 famílias que dependiam daquilo lá. E ali eu fiquei esperando ter notícia, porque eu moro perto. Então, assim, eu escutava muito bombeiro passando, mas eu não tinha noção, porque eu até tentava buscar nas câmeras para ver. Mas não dava. Não tinha como mais, né? Conforme foi... Da hora que a gente descobriu, até eu poder olhar nas câmeras, na verdade, as câmeras já tinham ido embora. E aí, esse foi o meu primeiro momento.
e esperar. Vai fazer o quê? Não posso deixar meus filhos sozinhos em casa dormindo. Entendo. E espera. E espera. Pede a Deus, já pedi, seja feita a vontade dele e espera. E ali esperei. Aí liguei pro meu pai, não me atendeu. Liguei pra Paulo, não me atendeu. Aí liguei pra minha mãe. E aí eu falei, mãe, assim, a gente fica tão... Porque é tão surreal, né? Ninguém... Não passa isso pela cabeça de ninguém. É verdade. E você fala assim, eu não tinha noção de tamanho, de proporção. Então, quando eu ligo pra minha mãe, eu falo assim, mãe, e aí, o bombeiro conseguiu apagar o fogo? Minha mãe disse, Ana, não. Minha mãe desesperada. Tá acabando com tudo, Luciana, tá destruindo tudo. E eu falei, ai, meu Deus, tá destruindo tudo o quê? E até eu só fui ter noção da destruição quando eu cheguei e vi. Até então não tinha. Porque você não tem noção de o que vai acontecer. Como foi sua reação? Quando eu cheguei lá, quando eu cheguei, que eu olhei, assim, um prédio, aí eu chorei de novo. Eu chorei 2 vezes. Chorei quando eu descobri que tava pegando fogo, porque, poxa, e agora? E quando eu cheguei lá, quando eu cheguei que eu vi, aí, enquanto eu tava em casa, aí as pessoas foram me mandando foto. Meu primo, meu tio, minha família que chegou lá, os vizinhos começaram a me mandar foto. Então, eu ia acompanhando por foto o que já estava acontecendo. Mas quando eu cheguei realmente lá, que você vê caminhão de bombeiro, é uma cena horrível. E aí eu chorei de novo. Falei, e agora? Porque, assim, a Polate fez 14 anos agora em abril. 13 anos. Você fala, 13 anos que foi embora. Porque, na verdade, o que me marcou muito? Na noite anterior, Paulo não estava em Araruama. Ele estava em São Paulo, ele chegou em Araruama, era 7 da noite, 8 da noite. Então, quem fechou a Polate fui eu. Eu fechei a empresa, eu fechei a minha sala, eu fechei tudo. E vamos embora? Vamos embora com Deus, até amanhã, obrigado, vamos embora. Você imagina, você fecha tudo, você deixa o seu escritório, tudo que sua programação que você tinha para fazer no dia seguinte, tudo certo. E horas depois você não tem mais nada. Caramba. Então, foi muito, muito pesado. Muito forte. Então, quando eu cheguei lá, a primeira coisa que eu fiz foi chorar. Que eu olhei e chorei. Aí eu chorei e eu virei para trás. Porque quando eu virei, os funcionários estavam todos atrás de mim, chorando também. Porque também é a vida deles. Né? A maioria trabalha comigo há muito tempo. 14 anos. Então, aí eu olhava assim, era um chorando, aí eu olhava do outro lado da rua, era outro sentado no chão chorando. E assim, todo mundo olhando para mim com aquele olhar, e agora? Porque é desesperador. E agora? É a vida minha, mas é deles também. Então, assim, é uma imagem que eu não esqueço. Não vai esquecer. Eu nunca vou esquecer na minha vida, nunca. Você chegar, você chorar e você olhar para trás, todo mundo com aquele olhar de desespero, chorando também, e falar assim, agora, como é que vai ser? E como é que foi o recomeço disso? Em algum momento você pensou em desistir? Eu não. Porque assim, Vitória, quando eu tive essa minha oração, e eu sou poucos os lugares que eu falo isso, porque eu tenho, às vezes, até um certo medo de como eu vou ser interpretada. Mas quando eu fiz a minha oração, eu tive uma certeza tão grande no meu coração, não é prepotência. Mas assim, eu tive um conforto tão grande que eu não sei explicar. Eu acredito assim, só quem já viveu um momento com Deus, só quem já viveu uma questão assim, vai me entender. Foi testificado no seu coração, né? E aí, eu tinha muita certeza no meu coração que eu falei, vai dar certo. Vamos conseguir de novo. Eu não sabia de nada. Tipo assim, o que tinha destruído, como é que tinha, não sabia. Mas eu tinha certeza. Então, em nenhum momento, eu tive, ai, meu Deus, agora não dá certo. Até porque eu tive essa resposta muito rápido dessa minha oração. Né? A minha oração, o fogo foi de quinta para sexta, na madrugada. Na sexta de manhã eu tive a minha resposta. Porque só sobrou uma sala. E que sala foi? Essa sala foi a sala do TI, que ficava o servidor da empresa, que trabalhava 24 horas e que estava todos os dados da nossa empresa ali. Caramba! E o último backup, o fogo começou 00:08 e o último backup foi 00:00. Ou seja, eu não perdi dado nenhum, zero. De dado eu não perdi nada, eu perdi estrutura. De mercadoria. Ali vocês sabiam recomeçar. Ali eu dava o jeito de eu recomeçar. Porque ali eu tinha quem me devia, quem eu devia, o quanto eu tinha estoque, o que eu trabalhava. Ali eu tinha tudo. Foi um presente. Exatamente. Então, a partir daquilo ali foi a certeza da oração. Quando eu vi saindo o servidor inteiro, quando eu vi ligando, porque mesmo quando saiu, tinha fagulha, tinha resquício de água, e o servidor ligou. E quando a gente viu que o backup foi feito 8 minutos antes, gente, muito pouco tempo, eu falei, poxa, tá tudo aqui, então esquece. O coração tá aqui, o coração não parou de bater. E aí a gente vai continuar. E aí eu falei, não, desistir eu não vou. Não foi fácil, mas assim... não deve ter sido, não. Não foi, porque eu não quis desistir, mas minha família quis.
E aí? Como é que faz? Como é que faz? Como é que você fez, na verdade? Porque começa um conflito, né? De vamos continuar, não vamos. Pra mim foi pior que o fogo. Foi pior que o fogo. Foi. Porque, Começa a brigar. porque o fogo destruiu, mas vamos recomeçar? Vamos refazer? Agora, você tem que convencer. Você imagina no meio do caos. É um caos. Sim. Você tem que convencer marido, pai, mãe, e ainda fazer os mais de 120 funcionários acreditarem em você. Foi pior. Fogo destruiu. Ok. E aí? Pra mim foi pior. É força de vontade pra fazer acontecer mesmo. Exatamente. Porque, imagina, eu quero dar certo, e aí você vê que o meu marido, o meu pai, não conseguia olhar. Eles não conseguiam entrar. Porque aquele cheiro de queimado ficou por muito tempo no olfato. E aí? Então, foi muito mais desafiador para mim segurar e ser uma teimosia boa do que o incêndio propriamente dito. Porque, assim, quando tá todo mundo junto, dá a mão, vambora. Mas quando a minha base, né, ela desfaz, você faz o quê? Você tem que ser a base. Porque eu não podia deixar de ser esposa, não podia deixar de ser filha, não podia deixar de ser mãe. E ainda era líder. Dessa galera toda. É uma força... De mostrar para eles, vamos conseguir. Porque perseverar mesmo. Eu tenho certeza, Vitória, eu não ouvi de nenhum deles. Mas eles pensaram. Eu também pensaria. Meu Deus, e aí como é que vai ser? Será que a gente vai ter emprego mesmo? Ninguém perguntou para mim, mas eu tenho certeza que eles pensaram. Então, eu não poderia deixar eles terem dúvida. Porque se eles tiverem dúvida, eles não iam ter força. Se eles não tivessem força, não iam reconstruir. Então, passaram tudo na minha cabeça, 24 horas por dia. Sempre pensando nos seus funcionários. Sempre pensando neles. A minha vida eu poderia talvez resolver, mas os outros não. Então, minha cabeça era 24 horas nisso, pensando. Em pessoas. Pensando em como eu ia fazer, em como eu ia conseguir através de falar pro meu marido, eu vou conseguir. Porque, assim, eu falo, empreender não é fácil. Com família, parece um pouco mais complicado ainda. Sim, né? É você verdade. Junto é muito difícil. Porque ao mesmo tempo que você é seu marido, é seu sócio. É verdade. E aí? Então, você com seu sócio, você briga, você vai para casa, no dia seguinte você conversa. Com o marido, não. Você briga ali, você vai para casa, você tá com ele, você janta com ele, você dorme com ele, e aí? Então, é mais difícil. E ali, eu comecei a ver que não quer. E eu não vou, eu não quero. Então, assim, meus funcionários que mais ficavam perto de mim, que ficavam ali na parte administrativa, nossa, presenciaram muito. É discussão nossa dele falar, eu não quero. Eu falava, mas eu vou. Mas eu não quero. E choraram muito comigo. Já chorei muito com funcionários. Isso acabou fazendo você aproximar mais deles, Dos né? funcionários? Sim. Muito. Chorei muito com eles. Muito. E você começou a ver as histórias, as realidades. Como é que foi em relação a isso? Essas histórias acabaram mudando você? A partir do incêndio, eu sou uma outra Luciana. O incêndio me mudou. Ali, eu mudei muito minha maneira de pensar. Porque, primeiro, que eu comecei a ver que a vida é uma só. Né? Que a gente tem que entender que os nossos planos são uns, de Deus é outro. Entrega na mão dele que vai dar certo. Por muitas vezes que a gente tem medo, não acredita, mas vai dar certo. Então, a partir do incêndio, eu comecei a ver que... E eu comecei a me perguntar, meu Deus, o que o senhor quer de mim? Porque o senhor tira tudo meu, né? A minha estrutura. Mas me deixa a minha maneira de trabalhar. Então, não é para parar de trabalhar. Senão, eu não me dava mais de trabalhar. Não é para parar. Eu já entendi. Não, eu falava assim, eu com Deus, eu falava assim, tá, eu já entendi. O senhor não quer que eu pare. O senhor está me dando força para ali bancar na frente da minha família, na frente de todo mundo, que eu tenho força, que eu vou continuar. O senhor está me dando força. Mas o que é? Me dá uma direção, porque eu não sabia o que era. E aí eu comecei a ver que para eu poder fazer tudo, eu tinha que ficar perto deles. Porque eu não tinha como querer reconstruir dentro de escritório. Um escritório não, de uma casa que a gente conseguiu alugar. Alugar emprestada primeiro. Eu não podia fazer isso, então eu tinha que arregaçar a manga. E voltar a fazer o que eu fazia lá no atrás. balcão, né? Não, nem do balcão. Quando eu comecei a pular mesmo, separando mercadoria, embalando, carregando caminhão, descarregando caminhão de tubo, recebendo mercadoria.
entendeu? Carregando os nossos caminhões para entrega, vendo, separando a rota, como é que ia ser, tentando vender o que não tinha, tentando sobreviver. Então, para isso, eu tive que ficar perto deles. Eu não tinha como fazer isso, não tinha escritório. É verdade. Era uma mesa para 2, 3 pessoas. Um cômodo de uma casa para 5. Eu mudei. E aí, nessa que eu volto, aí você começa a escutar. Aí você muda de quê? O que antes talvez para mim. Luciana, uma pessoa faltou, ou uma pessoa não veio. Dá uma advertência. Você já começa a falar assim, poxa, peraí. Por que chegou atrasado? Aí eu já começava a ouvir. Não, cheguei atrasado porque, poxa, Luciana, eu precisei acordar muito cedo para ficar na fila para marcar um exame para minha filha. Pô, vai dar advertência? A situação. Aí depois, chegava já cansado. Na época, antes de incêndio, que eu não estava colada neles, porque você vai crescendo, a burocracia vai ficando grande, sim, a parte administrativa vai te exigindo muito. Sim. Chegou atrasado. Dá uma advertência. Depois, não. Depois cheguei atrasado. Ou, às vezes, a pessoa não produzia aquele dia. Mas por que você não produziu bem esse dia? Sim. Depois do fogo, não. Mas por que você não está produzindo bem esse dia? Luciana, poxa, porque eu não dormi direito, porque o meu filho estuda de noite, e eu fico preocupada, porque a rua é escura, porque não tem segurança. Aí o outro tá cabisbaixa, você senta para conversar. Eu almoçava junto com eles. A gente tomava lanche junto. Gente, eu adoro um pão com mortadela e uma Coca Zero. Isso é verdade. Adoro. Então, assim, eu adorava de tarde. A gente compra lá, tô morrendo de fome. Compra um pão aí rapidinho, compra um pouco com mortadela e uma Coca Zero. Eu sentava ali do lado e a gente ia conversando. Então, era assim, Luciana, caramba, poxa, é difícil para marcar um médico. É difícil para isso, é difícil para aquilo. E aí eu comecei a ouvir e eu comecei a entender o seguinte, enquanto eu estava apagando o meu incêndio na minha vida e reconstruindo a minha empresa, cada funcionário meu também tinha os seus próprios incêndios para apagar. E aí eu comecei a me botar muito mais no lugar do outro. Caramba. E entender que o meu, não é porque o meu era de grandes proporções. Cada incêndio é do tamanho da proporção para aquela pessoa. O seu incêndio, às vezes, é grande proporção para você. É verdade. E então eu comecei a ver que cada um apagava o seu próprio incêndio. Né? O meu era de reconstruir e de manter firme a minha família. E o de todo mundo era um médico, era um exame, era uma cirurgia. Uma doença, era uma coisa que precisa. Exatamente. E que foge, às vezes, do controle da pessoa. É verdade. Né? Foge. Quando você não tem uma condição, foge. Se você fica à mercê do que o poder público pode te oferecer. Às vezes tem que sair daqui, né? Não tem... Exatamente. Então, eu passo a ouvir muito mais. Eu falo que eu sou muito melhor depois do fogo. E você acha que isso foi o start para você colocar a cara... Na vida pública? Na vida pública? Foi. Porque, na verdade, Vitória, eu sempre falei que eu gostei muito de política. Eu sempre gostei. Eu preciso interromper essa parte para contar uma coisa. Sobre quando você foi para carreata com Paulo. Não, sem Paulo, né? Sem Paulo. Você falou isso, eu tinha que... Não, porque então, eu sempre gostei de política. Isso. E assim, em que sentido? Eu, adolescente, eu adorava ir para comício, para reunião, eu adorava. Porque eu queria decidir meus candidatos, eu queria decidir as pessoas. Então, eu sempre gostei. Líder de turma, eu sempre fui muito assim, né? Às vezes os amigos falavam assim, moça, vocês querem ir para reunião para quê, Luciana? Eu falava, gente, isso é muito bom, vocês têm que ir, vocês têm que ouvir. Então, eu começava a influenciar. Eu gostava da política. Porque como formadora de opinião. E eu gostava tanto que essa história é muito engraçada. Que eu estava namorando o Paulo e era um sábado, véspera de eleição. E, geralmente, Araruama, véspera de eleição, tem a carreata, né? E... Para mim, é uma coisa sensacional a carreata, sabe? Você encontrar o pessoal. Eu adoro. E aí, eu lembro que o Paulo me ligou. Falou assim, nós vamos fazer o que hoje? E eu falei, olha, eu não sei não, mas eu tô indo pra carreata. Nossa, arrumei uma briga. Aí ele, mas como assim pra carreata, Luciana? Sábado? E ele não gostava da política. Eu falei, meu filho, vamos embora pra carreata. Eu não vou pra carreata, ele morava em Praia Seca. E também não vou voltar de noite, não, Luciana. Eu falei, tá bom, carreata termina à tarde mesmo, né? Até andar a aroma toda, aquele negócio todo. E aí é muito engraçado, que eu sempre gostei da política e acabei influenciando ele também a gostar.
Mas não era uma coisa assim, era uma coisa de participar. Sim. Vendo a situação Só que isso aí, vendo a realidade das pessoas que trabalhavam comigo, aí sim me deu start e falou assim, poxa, peraí, eu não sou melhor do que ninguém, né? Nunca vou ser melhor do que ninguém. Mas a gente consegue fazer uma gestão. Eu consigo reconstruir. Porque assim, Vitória, a gente tem a vontade de mudar, de melhorar o meio que a gente vive. É verdade. Porque se você muda, tudo se transforma. A realidade muda, não tem jeito, gente. A gente vai falar que não muda? Muda. A gente tira dentro de casa. Se você muda a sua maneira de se portar numa mesa, a sua família vai mudando também. É psicologia, né? Influência, não tem jeito. A gente vai mudando. Então, assim, quando eu vi a situação deles, realmente foi o que me deu o estopim de falar assim, cara, chegou a hora, porque, na verdade, eu sempre gostei, tivemos alguns convites, umas eleições passadas, mas eu também tinha muito medo. Uhum. Medo de quê? Medo de sair da minha empresa para ficar num cargo público. Porque tudo que eu tenho é da minha empresa, é do meu trabalho. Sim. E você vai largar isso? Como é que vai ser? Sim. E aí eu acho que também isso foi uma resposta de Deus. Falar assim, olha só, eu vou ter que pra chacoalhar você para você entender posicionamento. o que eu tô querendo que você faça agora. Então, você chacoalhou, perde tudo, reconstrói. Porque, assim, foi muito rápido. O fogo foi em setembro agora, de 2025. E em janeiro de 2026, eu faturo mais que em janeiro de 2025. Sem fogo. 2025 era a estrutura perfeita. Tudo perfeito. Cada um na sua sala. Estrutura perfeita, sem fogo, maravilhoso. Caramba. 2026, pós-fogo, numa confusão, no galpão que eu tive que jogar tudo no chão, de um galpão ser 7 galpões menores, numa nova logística, um novo jeito de trabalhar. Quando você fala de sair de 1 para 7, imagina a logística. Exatamente, que não existia. Não existia essa logística. Não existia. Dá trabalho. Uhum. Dá muito trabalho. E aí você tem que refazer isso. E tem que dar certo. E não pode faltar mercadoria. E não pode perder. Porque a perca é prejuízo. Então, foi muita coisa junto e eu consegui. Aí acho que me deu muita força de falar assim, tudo que eu tiver vontade de fazer, por isso que eu falo que depois do incêndio, eu botei na minha cabeça, tudo que eu tivesse vontade de fazer, se fosse ético, moral, honesto, eu trabalhando eu ia fazer. E aí eu falei, quer saber, eu acho que é o momento, ainda mais ouvindo as necessidades dos meus funcionários, as dores que eles sentiam. Eu falei, acho que chegou o momento, é agora, porque a oportunidade passa na nossa vida, às vezes é uma vez só. E mais uma vez, antes de eu decidir, eu pedi direcionamento a Deus, falei, Deus, meu Deus, o Senhor decide. Se for para ser, o Senhor vai abrindo as portas. Se não for para ser, vai parar por aqui. E graças a Deus está abrindo as portas. Gente maravilhosas, pessoas maravilhosas, novos amigos que eu estou vivendo, né, tendo, conhecendo novas pessoas, estando com mais gente. E eu gosto disso. Eu sou uma pessoa, gente, que eu adoro abraçar, eu gosto de estar com as pessoas. É verdade. Então, assim, eu tô gostando muito de fazer o que eu tô fazendo. Eu tô gostando muito. Eu acho que eu me encontrei. Também. Veio a paixão da Luciana de adolescência. Acho que é Teve a isso. experiência da Luciana como empresária. Gestora. E agora, né, abraçou tudo. Ai, que lindo, gente. Muito por aí. legal. E aí, agora a gente tá nessa nova etapa. Né? Então, assim, eu também, quando eu falei que eu decidi, que eu fiz esse pedido, né? Que eu conversei com Deus, eu também tive conversa, né? Conversei com a minha família, conversei com meus filhos. São crianças, mas sabiam que a vida ia mudar. E como é que foi para os meninos? Quando eu contei que ia me tornar uma pessoa que ia entrar na política. Sim. O mais novo não entendeu muito. Ele tem 7 anos, não entende ainda, né? Mas, assim, por mais que quando eu tinha 7 anos, acho que eu era um pouco mais ativa. O mais velho já gostou. O mais velho gosta, né? Ele gosta também? Ele gosta. O mais velho gosta da política. Isso incentiva, né? Incentiva mais, né, Vitória? Porque, assim, quando você tem um filho... Você tem filho. Eu tenho filho. Né? Nosso mascotinho lá. Mascotinho. Você tem ele. Quem você menos quer decepcionar é o seu filho. É verdade. Você quer fazer de tudo para não decepcionar seu filho. Não tem marido, não tem pai, não tem mãe. Seu filho. Então, você não vai querer que ele vai crescer
e você não vai ser um exemplo de mulher e mãe para ele. Você trouxe exatamente uma pauta importantíssima, porque como mulher a gente acaba trazendo esse peso, né? E acho que dá até mais autoridade para falar com outras mulheres, porque você consegue entender exatamente. Porque você está falando em relação de falar com seus filhos de ir para a política, mas às vezes não é necessariamente política. Às vezes a pessoa precisa abrir mão de estar um momento com o filho porque precisa trabalhar. Isso aí. Então, você consegue entender como que funciona essa parte, né? Lógico, porque é a minha realidade. É verdade. É muito mais fácil a gente entender o que a gente passa também. É verdade. Do que você entender uma coisa que é distante. Entender uma coisa que é distante é muito pior. Outra mulher para entender outra mulher. Uma mulher entende a outra mulher. É. Porque, gente, pra você estar aqui hoje me entrevistando, você teve que ver sua roupa, se maquiar, tirar o leite de Felipe. Tirar o leite para Felipe, deixar toda a logística de Felipe arrumada, para saber o horário, tudo mais, para você chegar no horário. Mesma coisa eu. Para eu estar aqui, eu tive que chegar... Eu tava em casa, né? Passei em casa. Escola. Mas, passei em casa, mas vendo... Ó, estão de férias agora, mas é já destinando, ó. Vai limpar o quarto do brinquedo, vai separar para doar os brinquedos. Então, deixei em casa agora separando para doar brinquedo. Mas é você destinando. Sim, é verdade. Mas só uma mulher sabe isso. É verdade. A luta, a correria que é a mulher. É verdade. Você dá conta. Dá conta não, mas é você abrir mão, né? Hoje você tá abrindo mão de estar com o Felipe para estar me entrevistando aqui. Sim. Né? É. Então, assim, a mulher entende a outra mulher. E isso... Pra mim, eu só posso entender o que eu vi. E a gente precisa disso na política, né? Porque, assim, nós temos 70 candidatos e poucas mulheres. E assim, como que a gente vai falar sobre política pública feminina se aquele candidato não entende a dor da mulher? Exatamente. É complicadíssimo. Exatamente. Como que a gente, às vezes, vai falar sobre violência feminina? Feminicídio. Isso é, inclusive, uma das pautas que você... Que eu defendo. Muito. Isso. Porque é importante. Aproveitando esse gancho, me conta mais sobre isso. A gente precisa ser voz. Né? A gente precisa ser ouvida. A gente precisa ter voz. Então, olha os casos, tantos casos de feminicídio que a gente vem acompanhando. E não é só na televisão. Né? Araruama, na região dos Lagos. Né? Tivemos casos em São Gonçalo, Niterói, Rio. No nosso estado todo. Todo dia tem caso. E vários casos. Uns vão para a mídia, outros não. A maioria não vai para a mídia. Né? E o que essas mulheres sofrem? Como é que vai ser? Porque muita gente acha que a violência ela é só física. Isso é verdade. Não é só física. Ela é uma agressão. Tem agressão financeira, patrimonial, a verbal, né? Então, assim, essas agressões também são agressões. Só que, às vezes, a mulher, ela se sente numa situação que ela está desprotegida. Como nós tivemos os casos de mulheres em Araruama, né? Vítimas de feminicídio, que fizeram lá o boletim de ocorrência. Mas e aí? Ela teve que voltar para casa. Ela não tem outro lugar para ir. E como é que faz? Então, se a gente não tiver mulheres também na política, mulheres para serem voz, como que a gente vai fazer políticas públicas para mulheres? Não tem como. É mais difícil. Né? Os homens não vão entender muito bem. E, assim, que eles não nos levem a mal, mas não, porque... jamais, pelo amor de Deus. É complicado. Sentimento, passa mil coisas na Talvez um cabeça. homem entenda se ele vê uma mãe sofrendo isso. Aí, isso acontece. Que muitas das vezes, e que também, infelizmente, pela nossa psicologia, muitas vezes a gente vive num ciclo vicioso, repetindo atitudes dos nossos antepassados, que muitos homens que veem uma agressão da mãe continuam perpetuando isso para frente. Muitos fazem. Porque acho normal. Muitos não fazem, que a minoria não faz. A minoria viu a mãe sendo agredida, tem pavor e não quer que isso continue. Talvez esses homens, se estiverem na política, vão pensar de uma maneira diferente as questões. Porque viveram, mas tiveram uma vivência. Agora, quando faz parte da realidade... Quando não faz parte da realidade, em que nível de importância é para eles? É verdade. Não tem. Entendeu? Então, eu falo a importância da mulher, uma mulher sempre influenciar a outra,
positivamente para dar voz. Então, acho que, como eu sempre falo, né? Que o lugar de mulher é onde ela quiser. E onde a Arlindo sempre fala muito, lugar de mulher na política, e tá certo, o lugar de mulher também é na política. E quando é na política, abre porta para ser acolhimento dessas mulheres também. Porque às vezes não adianta só denunciar. Precisa ter políticas públicas que vão dar esse suporte para essas mulheres. Você fala, não adianta a mulher só ir lá fazer um boletim de ocorrência e ela voltar para casa, porque o agressor tá dentro de casa, gente. É verdade. O agressor... salvos casos de pessoas que foram agredidas por desconhecidos. Né? Como teve o caso daquela pastora... Murray, que ela foi agredida na praia por um desconhecido. Mas, assim, é muito, muito mínimo. Os agressores estão dentro do mesmo teto. E ela vai lá e ela tem que voltar para aquela casa. E aí? O que acontece? É verdade. Não tem um acolhimento, uma preparação. E o psicológico dessa mulher? Uma mulher que ela sofre uma agressão, primeiro que ela deve se perguntar... Estou sofrendo agressão por quê? O que eu fiz? Porque a culpa sempre é nossa. A mulher se bota numa posição de culpa sempre. É verdade. Né? Ai, Felipe não dormiu a noite toda por quê? O que eu fiz? Não, você não fez nada. É verdade. Né? O meu filho, o bebê, tá com cólica. O meu desregulou, que a sua mãe é típica. Mas por que ele desregulou? O que eu não consegui fazer? A primeira pergunta que eu sempre faço é isso. Gente, o que eu não estou conseguindo dar conta que todo desregulou? Mas não sou eu. É a condição, são questões, mas a gente sempre traz pra gente. Então, só uma mulher vai entender. Eu falo que só a mulher entende outra mulher, só a mãe atípica entende outra mãe atípica, uma família atípica. Não entende. A pessoa que não vive não entende. Né? Eu digo assim, quem não é mulher, eu acho que a mulher entende mais outra mulher. É verdade. Até acolhe mais, abraça mais a outra mulher. Continuando nesse universo feminino, tem pouco tempo que você está na política. Que eu decidi, né? Que você decidiu estar na política. E já como presidente da Hoje Mulher, me conta mais sobre isso. Como é que tem sido? E também percorrendo bastante o estado. Nesse final de semana foi 662 quilômetros. O que você tem ouvido... principalmente sobre as mulheres. Como que tem sido esse contato com a população? Eu decido entrar na política tem muito pouco tempo, realmente. Foi depois do carnaval, ou seja, agora, fevereiro de 2026. Então, tem pouco tempo. Né? Mas aquilo que a gente estava falando, o Papai do Céu vai abençoando e vai dando muito certo. Mas, realmente, nisso tudo, você vê, tem praticamente 5, 6 meses, né, que eu decido mesmo a me colocar como pré-candidata a deputada estadual. E nessa questão, eu sou presenteada, porque eu falei que é um presente, né, da minha amiga, prefeita de Guapimirim, Marina Rocha, de falar assim, acho que ela viu essa minha questão da mulher, da força, assim, a gente se identificou muito. E ela falou assim, Luciana, eu queria muito que você fosse a presidente estadual do Agir Mulher. Eu falei, no primeiro momento, poxa, peraí, mas eu não estou começando agora, né? Ela falou assim, não, mas eu estou vendo que você tem capacidade, porque você vai lutar pelas mulheres. E eu falei, então tá bom. Então, peguei como uma responsabilidade, né? De falar, tudo bem, vou estar à frente, então, do partido. E é estado todo, né? Você vê que não é só o município, é do estado. E, assim, com isso, te dá mais ainda uma firmeza de você falar com outras mulheres, para outras mulheres e querer defender as mulheres. Não tem outra questão. E, como você falou, eu estou andando muito, né? No último final de semana, a gente foi aí, a Rio das Ostras, depois eu subi, fui para Resende, Barra Mansa, Coatis. Acho que teve mais um, se eu estou perdendo, porque a memória uma hora pode falhar. Mas, porque assim, Vitória, se eu me coloco à disposição como pré-candidata a deputada estadual, eu tenho que trabalhar pelos 92 municípios, gente. Não existe isso. Né? Igual quando a gente pergunta, Luciana, mas como é que é a relação com os executivos dos municípios? Tem que ser ótima. É verdade. Deputado não pode brigar com executivo nenhum. Deputado não pode. Porque a função do deputado é você trazer recurso, é você trazer emenda. Como se a minha função é melhorar a qualidade de vida da população, porque é para isso que a política existe, né? Você ser um instrumento de melhoria na vida da sociedade, como é que você vai ficar com impasse com os executivos? Não pode. Isso não pode existir. Então, assim, eu percorrendo o estado, na verdade, quando eu ando muito, eu vejo que os problemas é aquilo. Os problemas são os mesmos, mudam de lugar. Né? Infelizmente, o nosso estado está muito desacreditado
na política. Isso é o estado do Rio de Janeiro. Não é região dos Lagos, não é Sul Fluminense, não. É o Rio de Janeiro. Está desacreditado. Que também é super de se entender. Né? A gente teve 6 governadores presos, quase o 7º, políticos a todo momento, passando por denúncia, operação, também sendo preso. É muito compreensível que as pessoas não queiram, às vezes, nem falar sobre política. Sem contar que às vezes, o interior, aqui a nossa região dos lagos, acaba sendo um pouco de lado, né? Acho que também tem isso. O que você tem visto? Pelo Estado? Eu acho... Eu te dou toda a razão. Por quê? Mas por quê, Vitória? Sempre eu volto no mesmo assunto. No mesmo ponto, né? Por quê? Só sabe a necessidade do lugar de quem é daquele lugar. Só sabe a necessidade da sua casa, você. Só sabe a necessidade do seu bairro, você, a sua comunidade. Só sabe da sua cidade, da região, quem é daqui. Por isso que é importante caminhar. Entendeu? Então, assim, a gente precisa caminhar para poder conhecer. Eu não posso querer trabalhar no Estado se eu não andar o Estado para ouvir as necessidades. Eu fui há um tempo atrás a Bom Jardim, onde eu vi que tem um hospital, lá um hospital, se não me engano, um hospital oncológico, que tem a estrutura que o Estado não termina a reforma. Então, assim, só vai saber disso quem andar, quem ir para fora, quem querer ouvir. E eu sempre falo, eu tenho uma coisa comigo que Deus me deu 2 ouvidos e uma boca. Que a gente tem que ouvir mais. Né? Se Deus quisesse que a gente falasse mais, dava 2 bocas e um ouvido. Deu 2 ouvidos e uma boca. Então, na minha situação, é preciso a gente andar. Se de fato eu quero fazer a diferença, se de fato eu quero saber o que está acontecendo na minha região, a minha cidade, é a minha região. É o meu quintal, eu sei bem. Né? É a minha casa. Mas e fora? Qual a necessidade do outro? Então, a gente também precisa saber, até porque, muitas das vezes, qual é o papel também de um deputado? É ele buscar o relacionamento entre municípios. Sim. Então, se tem uma coisa que está dando muito certo em Araruama, que... Vamos lá, o que eu acabei de falar, Barra Mansa, não está dando certo? Por que não fazer essa troca? Por que não se ajudar? Porque se a gente tiver cidades de referência, teremos regiões de referência. Se tivermos regiões de referência, teremos um estado em referência. Se teremos um estado em referência, todos os outros estados do nosso país também vão querer ser referência. E o nosso país melhora. E você tem falado isso, e eu acho que é o seu olhar como gestora que consegue ter esse insight, né? E eu acho que é o divisor de águas. Conseguir tirar o melhor de cada lugar para potencializar o Estado. Exatamente. Até porque, assim, hoje a minha empresa, né, é hoje um atacado na região toda. Então, para eu poder entrar nesses mercados, que são diferentes, gente. Cada cidade tem um tipo de mercado. Cada cidade tem um tipo de consumidor. Para a gente poder entrar, você tem que entender o outro lugar. Então, isso também, acho que a minha questão de gestão, a minha capacidade de gestão, a minha vida, né, a minha formação, tudo que eu já caminhei, me ajuda muito hoje a ter essa cabeça ampla de falar assim, poxa, peraí, qual é a necessidade de tal lugar? E vamos lá, vamos ajudar? Vamos ver o que tem melhor no outro? Porque a gente não tem que competir, não tem que parar com essa competição entre municípios. Os municípios têm que ser amigos, têm que ser parceiros, não tem que ter barreira. É um ajudando o outro. É verdade. Até trazendo para a nossa região dos lagos. Quando a gente traz, por exemplo, o turismo para cá, respinga em vários lugares. Todo mundo. Então, se a gente fortalece a nossa região... Exatamente. A gente está fortalecendo todos os municípios, né? Exatamente. Se ficar nessa competição, acaba tendo... Não é legal, não é natural, não é saudável. Se a gente traz... um exemplo. A gente tem aqui, como você falou, a nossa região dos lagos. Se a nossa região tiver um turismo muito mais aproveitado, a nossa região não passa a viver somente de 2, 3 meses de verão. É verdade. Porque a nossa população trabalha muito
nesse verãozão, que é quando está a nossa alta temporada, para se manter o restante do ano, que é a baixa temporada. Agora, se a gente, através do Estado, e quando você pergunta, Luciano, você acha que a nossa região é esquecida? Eu acho. Por quê? Porque não tem ninguém daqui que saiba a nossa qualidade. É verdade. Não tem ninguém daqui que vai falar assim, olha só, o pessoal lá trabalha 2 meses direto para se sustentar o ano inteiro. Vamos fazer alguma coisa no Estado para fomentar o turismo de lá? Para ter um calendário de eventos o ano inteiro, para a gente poder fomentar o nosso turismo e a nossa população ter uma qualidade de vida melhor? Trazer oportunidade de trabalho, oportunidade, ter renda. Porque é isso. A gente tem que entender que nós somos um caminho de mudança, de oportunidade. Então, é através... Eu quero ser uma nova oportunidade. Eu quero trazer oportunidades. Oportunidades de quê? Oportunidade de novos empregos, oportunidade de um turismo melhor, oportunidade de uma capacitação. Hoje eu também vejo uma das nossas maiores dificuldades é mão de obra. É verdade. Em todos os setores. Em todos os setores, em todo o estado. Setores. Nós não temos mão de obra. Por quê? Não temos mão de obras qualificadas. E por que não sermos oportunidades de trazermos escolas técnicas? E você, no estado você conseguiria trazer... Essa é a função do deputado. O Estado é para isso. É para a gente poder ver o que está acontecendo, o que está precisando. Né? Eu tenho muito orgulho da trajetória da Polarte de ser uma das maiores incentivadoras do esporte. Isso sem política. Porque a gente sempre acreditou que o esporte era um agente transformador de vidas. Porque o esporte, ele dá rotina para a criança. Disciplina. Ele tira a criança da rua, o adolescente, o jovem, e dá uma oportunidade de sonhar, gente. Eu falo o seguinte, Vitória, tem que sonhar. Sonhar pequeno e sonhar grande dá o mesmo trabalho. Sonha grande. Sonhar pequeno e grande dá o mesmo trabalho. É verdade. Sonha grande. E busca. Porque também cair do céu não vai cair. Então, se a gente consegue dar uma oportunidade desses jovens, dessas crianças sonharem, ele vai falar assim, poxa, realmente com o esporte eu posso conhecer outro lugar, eu posso ganhar uma medalha, eu posso viajar. Ou através que nem seja um esportista, mas que entenda que se eu plantar o bem, eu vou colher o bem e meu caminho vai ser abençoado. E na profissão que eu quiser ser, se eu tiver trabalho, resiliência, eu vou conseguir continuar. Então, assim, são questões que a gente, o que você falou, acho que a minha experiência, né, como gestão, ajuda muito. É verdade. Muito, 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 porque a gente lida com todas as pessoas, a todo tempo, realidades, e você vai ouvindo, né, e vai aprendendo. Acho que ajuda muito. Eu até queria fazer uma observação, porque quando a gente fala até de turismo aqui para nossa região, a gente tem que falar de estrada. Isso. E a nossa estrada estadual está horrível. Eu vi que tem um vídeo seu, né, que viralizou, falando sobre a quantidade de buraco e a quantidade de radar. Eu acho que é uma dor de geral. todo mundo, É. né? O que você acha sobre isso? Queria ouvir sua opinião. O que levou você a fazer O vídeo? que é uma indignação coletiva? Você acabou de falar, né? A gente falou do turismo e, assim, nós vivemos na região mais bonita do Brasil, modéstia à parte. É verdade. Né? Só que, por exemplo, a gente tem Pré-Seca, Arraial do Cabo, que é tido como o Caribe brasileiro. Para a gente chegar a Arraial do Cabo, as rodovias principais são estaduais e são de péssimo acesso. Ou seja, buraco, não tem acostamento, não tem sinalização. Eu comecei a ver que é o descaso do Estado. O Estado não está cuidando das nossas estradas. A gente tem estradas. A estrada de Pré-Seca, extremamente perigosa, né? Não tem um acostamento, foi onde eu fiz uns vídeos. Sim. Também tem a estrada, aqui no nosso caso, de São Vicente. Né? Morreu um jovem, há pouco tempo atrás, num acidente de moto, porque não tem acostamento, não tem sinalização. Então, as estradas estão abandonadas pelo Estado, sim. E quando eu fiz o vídeo, foi por quê? Porque eu vi que estavam implementando os radares e os buracos embaixo dos radares. Vergonhoso. Até porque, e volto a dizer, só quem é daqui sabe, meus caminhões passam nessas estradas todos os dias. Caramba, Então, a gente sabe que quebra a manutenção,
Isso aí. A gente Estoura o sabe disso. pneu. A gente sabe disso. Então, quando eu vi muito radar, muito buraco, falei, vamos fazer um vídeo? Mas assim, vamos fazer um vídeo para ter um alerta. Eu não sabia que o vídeo ia viralizar, viralizou. E assim, as pessoas perguntam, você fica feliz que o vídeo viralizou? Porque às vezes o que a gente quer na internet é viralizar. É verdade. Não, eu não fico feliz. Porque, na verdade, não era para eu nem ter feito o vídeo. O certo não era nem ter material para o vídeo. E, infelizmente, tem muito. Né? Eu recebi, sábado, um vídeo de uma pessoa na serra. Tinham 6 carros com pneu furado por conta de buraco. Aqui na Serra do Mato Grosso. Vindo antes de Saquarema para E cá. acontece muitas vezes, um buraco ali, você vê um monte de carro parado e quando vê, todo mundo caindo no mesmo buraco. Exatamente. Aí o pneu furou, ou quebra o carro, o que for. Então, isso é o quê? É o descaso para com as estradas. E se a gente quer, volto a dizer, as coisas são muito interligadas, Vitória. Se a gente quer fomentar um turismo melhor, como é que as pessoas vão chegar na nossa região? Ficando pelo meio do caminho. É verdade. Não tem como. Você chega na cidade já desgostoso, porque já teve o prejuízo e às vezes deixa até o salário ali. E assim, poxa, a pessoa já vem para umas férias, né? Você já sai para passear com sua família com prazer. Você já chega no seu destino estressado. Não é isso que a gente quer. Não é isso. A nossa região não merece isso. A gente não merece isso, né? A população não merece isso. Então, assim, não é só o turista. É quem passa todo dia. É quem trabalha ali. Eu fiz os vídeos... Gente, as pessoas no acostamento dividindo o espaço com mato e com carro. E às vezes até com bicicleta, né? E com a bicicleta, não é todo mundo que tem carro. E quem não tem? E quem tem a bicicleta? Como é que faz? Como é que a pessoa se locomove ali? Então, está abandonado, sim, pelo Estado. E tem que ser visto, é claro que tem que ser visto. Mas só vai ser visto quem mora aqui. Quem usa a rodovia. E eu sinto essa dor. Os carros quebrando, eu usando a rodovia. A minha empresa anda na frente de uma rodovia. A RJ-106, que é uma das mais perigosas também, que tem acidente toda hora. Eu fiz um vídeo em Ponte dos Leites, ali na nossa padaria, que toda hora tem acidente. E ninguém vê. Então, falta o quê? Falta número de mortes? Nós temos. Falta número de acidentes? Nós temos. Então, é muito importante ter esse olhar para as rodovias. Porque não pode ter radar? Tem que ter. Só que não é só o radar que vai dar segurança. É o radar e também o que a gente quer. A população quer pagar e ter retorno. Então, que tenha o radar, mas que tenha a rodovia pavimentada. Tá tudo bem. Agora, ter radar, ter mais carro, ter mais arrecadação do que antigamente. E a gente não vê sendo recíproco, porque o dinheiro é nosso. Isso deixa a população desgostosa. Entendeu? Esse é o problema. E isso que a gente tem que resolver. E acaba sendo desacreditado, que volta naquela conversa sobre... Desacreditar na política. Né? Esse é o problema, que a gente tem que começar a tirar isso. Que é o novo agora. Né? Essa nova demanda tem que vir com isso. Tira esse ranço e vamos trabalhar. E a gente falando de vídeo, teve também o da criança que faleceu por conta de não ter transferência. E a gente vê que isso não acontece sempre. O que você escuta disso? Eu escuto que, infelizmente, Vitória, essa é a realidade. Eu escuto sempre que as pessoas precisam de transferência para hospitais de média e alta complexidade e não conseguem. Um caso que eu sei, né, muito bem, foi de um funcionário meu, que ele é pai solo de 2 crianças, 2 meninas pequenas, que uma teve H1N1 em bronquiolite, foi para a UPA de Araruama e teve que precisar ser transferida, precisava internar, né? E essa criança foi para Volta Redonda. A gente tendo um hospital do estado aqui do lado, que é o hospital regional. Caramba, saiu daqui... E esse pai ficou desesperado. Pensa nesse pai solo e a outra criança. Como é que faz? Ele ficou desesperado. Então, essa é uma realidade de muita gente. Primeiro que tem essa questão da fila do Sisreg, que eu sempre tenho uma pergunta para fazer. Será que a pessoa que recebe a demanda das transferências, ela tem conhecimento da gravidade de cada pessoa para saber para onde mandar? Ou só ela vai recebendo e vai mandando para onde tem vaga? Porque tem isso também. Caramba. Às vezes, as demandas do nosso Estado estão sendo mal administradas.
A gente não sabe. Como é que são essas pessoas que recebem essa fila? Como é que é esse sistema? A gente tem que saber, né? Uma outra questão é o nosso regional. Por que é um hospital que é tão difícil? Por quê? É verdade. Que esse pai não conseguiu levar essa criança para o regional e teve que ir para Volta Redonda. Por quê? São perguntas que a gente não tem resposta e que só tendo representante daqui a gente vai poder ter. E gera, é buscar. E gera, né, esse desconforto na cidade, porque a gente precisa sair mesmo daqui para ir tendo o hospital. Eu estava esses dias numa reunião que eu falei uma questão de transferência e a pessoa começou a chorar. E aí eu falei, o que houve? Ela, eu perdi o meu pai porque meu pai não conseguiu ser transferido. Gente, isso é a realidade da nossa população do estado do Rio de Janeiro. As pessoas não conseguem a transferência, as pessoas não sabem se essa fila do SREG realmente existe a fila ou não. Até que ponto isso acontece? Então, a saúde, a gente precisa primeiro responder essas perguntas. É verdade. Né? Por quê? É muita gente doente para pouco hospital? Talvez doenças que poderiam ser tratadas em outras clínicas e sobrecarrega, que estão sobrecarregando a nossa rede. O que é? Porque não adianta a gente ficar querendo enxugar gelo. A gente tem que resolver o problema. Então, para a gente resolver o problema, tem que saber a causa dele. É muito doente para pouco hospital? Então, vamos ter que ver mais para o hospital. Né? É muita pessoa que não precisa estar naquele hospital de média e alta complexidade porque não tem uma clínica da saúde, não tem um posto da saúde naquela cidade. Então, do Estado, junto com o município, vamos fazer uma clínica. É sempre buscar a solução. Exatamente, resolver. Então, assim, infelizmente, a saúde pública é o problema do nosso Estado em todos os lugares que eu vou. E sempre a mesma coisa. Que eu não consigo a transferência, que eu perdi um ente querido. E como que você mensura isso? Esses dias eu estava conversando com uma outra moça na rodoviária e ela perdeu a mãe. Falei para ela, eu não mensuro a sua dor. Eu não posso falar, eu entendo, porque eu não entendo. Porque às vezes a gente fala, eu entendo. Não, você não entende. Você não sofreu a dor dela. Graças a Deus eu tenho minha mãe. Você pode ter sentido a dor dela. Eu senti a dor dela. Você pode falar, eu não. Né? Então, assim, como é que você mensura isso? Uma pessoa perder a mãe, perder um pai, perder um filho, que foi o caso dessa criança. O da criança são sonhos interrompidos. Acabou a vida dessa família. Porque quando você tem o filho, você projeta para ele uma vida. É verdade. Por mais que talvez não seja que ele vai seguir. Mas você projeta, né? Um sonho. Como é que é a vida dessa mãe agora? Alguém já foi procurar saber como é que está essa mãe? Essa família, esse pai? Como é que está o psicológico dessa família? E aí? Acabou. A vida da criança acaba e a da família acabou juntinho. Que ele foi um sonho interrompido. Então, a gente não pode mais deixar isso ser mais um número. Isso não pode ser normal. Né? A gente tem que se doer. Se a gente não sentir a dor do outro, não adianta. Isso, para mim, é tudo. Que eu sempre falo, quem não serve para servir, não serve para viver. Você tem que se colocar na posição do outro, você tem que sentir a dor do outro. E que ainda mais quem está nos cargos de decisão. É verdade. A gente tem que sentir, não tem como. Senão não adianta. E engraçado, a mulher, ela tem essa sensibilidade, né? Acho que até como mãe, você fala, imagina perder um filho. Não tem como imaginar. Não tem como imaginar. É o maior amor do mundo. Não tem o que imaginar. Assim, inverte a ordem, né? A ordem é a gente... os pais irem primeiro, inverteu a ordem, acabou. Ninguém está preparado para isso. E até falando ainda sobre saúde, você é mãe atípica. Isso. E nessa questão também tem, às vezes, uma falta de um laudo. Como que é para você ver, às vezes, outras famílias sendo deixadas de lado por conta dessa falta de saúde do Estado, olhar para as mães atípicas, para as famílias atípicas? É muito difícil ser da família atípica. É difícil, não é fácil. O Heitor, ele tem altas habilidades e superdotação, que também é uma questão que pouca gente fala. Às vezes as pessoas falam assim, é atípico porque é autista, ou porque tem um TDAH, ou porque tem um TOD. Altas habilidades também. E não fala. Então, assim, é muito difícil
Porque, na verdade, o que acontece? A gente está acostumado o normal, que não existe o normal, né? Mas é muito difícil você ter que furar a bolha. Você sair daquilo ali. É muito complicado. Então, eu penso o seguinte. Um laudo, quando ele é feito, quando a criança ela tem um diagnóstico no tempo certo, a qualidade de vida dela é muito melhor. A qualidade da família é muito melhor. Tem muita gente que não sabe o que os filhos têm. Verdade. Não sabe como tratar, não sabe como conduzir. E aí começa um ciclo. Por quê? A criança não tem diagnóstico. A escola não sabe o que a criança tem. Aí aquela criança, às vezes, ela é conduzida de uma maneira irregular pelo que ela tem, porque ninguém sabe o que tem. Às vezes até com mais dureza e repreensão. Exatamente, achando não que sabe. isso é difícil. Aí, daqui a pouco, a família começa... É um limbo, porque você fica rodando ali. É igual aquele pessoal fala do o rato... Até do rabo, né? Aham. Você fica rodando porque você não sai do lugar. Então, o que a gente tem que fazer para uma família típica é dar suporte. Do suporte de quê? O primeiro, laudo. Pra gente saber como conduzir. Porque a partir do laudo, a gente vai saber o que a criança tem e como vai ser, o que ela vai precisar. De qual equipe? Vai ser psicólogo, psicopedagogo, uma psicomotricidade? É o quê? É fono? É o quê? Para a gente poder conduzir e tratar isso. Então, assim, eu acho que falta muito também, além da parte do Estado, do governo como um todo, de todas as partes, até uma conscientização, sabe? Na população. A gente precisa também tirar um pouco da cultura de que, sim, às vezes, a criança se jogou no chão. Uhum. Aí tem um olhar de julgamento. Uhum. É birra, é pirraça, é mal educado. Gente, para uma mãe, um pai, na rua, quando uma criança desregula, É verdade. o mundo acabou. Abre o chão assim, puf. Porque o que você olha em volta é o olhar assim, ó, de julgamento. Não é possível. Não controla. Aí, aqui às vezes as pessoas falam assim, você está fazendo isso agora, daqui a pouco vai estar na sua cara. É verdade, né? Não é? Só que você não sabe a realidade daquela família. Então, a gente também tem que deixar de ter esse olhar preconceituoso. Aí, uma criança está ali numa terapia, por que não pode ter do lado uma sala para a mãe fazer um cabelo? Uma unha? Um exame? Gente, quantas mães atípicas deixam de se cuidar? Porque sempre, em primeiro lugar, é filho. Não tem jeito. É verdade. A gente sempre vai botar os nossos filhos como prioridade. Então, muitas mães, às vezes, eu pergunto, eu estava conversando com uma mãe, que eu falei assim, quanto tempo você não faz um preventivo? Ah, Luciana, nem sei, deve ter uns 3 anos. Porque, assim, eu tenho que botar uma... Ela tem duas filhas especiais. Caramba. É. As duas são autistas e uma ainda tem deficiência física. E ela tá falando, Luciana, eu não consigo... Porque uma tem que fazer fisioterapia, enquanto a outra tem a psicólogo, enquanto o outro... E eu não consigo trabalhar. E trabalha de noite, enquanto as crianças estão dormindo. Trabalha de noite. Olha a luta dessa família para essa mãe chegar na rua, a criança desregular, e a gente ter um olhar preconceituoso, gente. É isso que a gente tem que parar de ter também. Eu estava até pensando sobre escola, porque às vezes é um professor com bastante aluno. E aí você tem uma criança ali que precisa de suporte e nem sempre ajudante só consegue dar conta, né? E, geralmente, essas crianças têm que ter um mediador só para eles, individual, né? E será que o Estado profissionaliza essas pessoas? É isso que eu tô falando. Não. Que é difícil pro mediador também, gente, pro profissional. Ele é jogado ali. Eu tenho certeza que tem muitos professores que sabem exatamente o que você está falando. Com certeza. Porque é difícil para o professor também, às vezes, saber lidar com a situação na sala de aula. Eu falo isso porque a minha mãe era professora, né? Então, a gente que tem família... escuta histórias e tem que ter muito tato, muito cuidado. E ter esse suporte facilita a vida. E se você vê, isso frustra o professor. Porque o professor, eu falo que é a profissão mais bonita do mundo. Porque é através do professor que temos todos nós. É verdade. Né? Então, assim, eu sou muito grata a todos os meus professores. Todos. Então, você imagina porque o professor, o que ele faz? Ele transmite o que há de melhor
que é conhecimento. Ninguém tira da gente o conhecimento. É verdade. Então, você imagina o quanto esses profissionais também não ficam frustrados de não conseguir transmitir o que eles querem. Então, é um ciclo muito complicado. Mas se a gente não tiver esse acolhimento, esse olhar e sentir a dor, a gente não vai resolver. Então, tem que ser um conjunto. A gente ter uma conscientização de que a gente não pode ter esses olhares preconceituosos e também trabalhar para os diagnósticos precoces, para que a criança ela cresça com uma qualidade de vida, a família com uma qualidade de vida e ela destinada. Porque uma criança que ela já começa a crescer com uma qualidade de vida, com um tratamento adequado, ela vai ser um adolescente já direcionado. Daqui a pouco ela é um adulto. E assim, não tem problema nenhum ser atípico. Então, a gente tem que parar de ter preconceito e de julgar. E até E de limitar. Não pode me limitar. A família às vezes pode achar que é uma barreira. Não é barreira, gente. E não é barreira. Não é barreira. A gente podem pesquisar. Bota lá na internet. Famosos, grandes inventores atípicos. Vocês vão ver que tem um monte de gente que hoje a gente usa o que as pessoas inventaram. Isso te move, né, Luciana? Muito, muito, muito. Porque eu vejo nas pessoas a capacidade. Sabe? E eu gosto de forçar cada vez mais a capacidade da pessoa. Sabe? Eu gosto de dar aquelas instigadas para a pessoa ir cada vez mais. O que mais me incomoda, é muito interessante isso, é eu ver a pessoa criando barreira. Eu falo assim, eu fico muito, 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 às vezes, não é chateada, quando a pessoa fala, eu pergunto assim, tem como fazer isso aqui? Eu acho que não. Não é acho, gente. Não é possível. Vamos buscar o sim? Eu gosto quando a pessoa fala assim, eu vou buscar o sim. O não eu já tenho. Busco o sim. A gente não pode criar barreira. Não tem que ter barreira. A inclusão é justamente isso. Tira a barreira. Inclui todo mundo. E vamos fazer. E vamos ver como é que vai ser. E vamos se adaptar. E vamos incluir. E vamos botar as mulheres no mercado de trabalho. E vamos defender as mulheres. Né? E vamos defender os atípicos adultos. Não é você olhar porque está com um crachá colorido. Olhar com um olhar... será que ele sabe? Será que ele fala? Ué, que isso? É verdade. Não é? Então, assim, vamos parar com isso. Eu acho que é isso que os novos... As pessoas que estão em novos cargos de liderança, de poder, né? De decisão. Os novos cargos de decisão têm que pensar e essa é a maneira para a gente poder fazer a diferença. Luciana, a gente... Tá encerrando o nosso... Que pena. Nossa entrevista. Que eu falo dessa. E se deixar, a gente Eu queria te fazer uma pergunta para fechar, que é qual compromisso você quer assumir olhando para as pessoas que estão acompanhando essa entrevista agora? Vitória, bom, qual compromisso eu assumo, né? Aqui pra gente finalizar essa entrevista maravilhosa, eu assumo o compromisso, e eu falo isso sempre, de ser sempre honesta, verdadeira, de nunca prometer nada a ninguém. Vocês não vão me ver enganando ninguém, porque se eu cheguei até aqui foi com muita palavra, com muita honestidade. Então, esse é o meu compromisso, trabalhar. Então, eu falo o seguinte, eu prometo a me comprometer a dar o meu melhor. Eu prometo a buscar o que for melhor para a nossa cidade, para a nossa região e para o nosso estado. E aí eu posso me comprometer com toda certeza com quem está assistindo a gente que eu vou trabalhar. Isso eu vou me comprometer com muita força, com muita certeza. Vocês podem esperar que vocês não vão me ver parada. Eu vou trabalhar sempre, porque o trabalho edifica, dignifica, muda a vida e cria novas oportunidades para novas gerações, para as novas pessoas, para todo mundo. Então, de antemão, já te agradecer pela entrevista incrível. Eu adorei. Se deixar, eu vou falando mesmo. Mas é isso. Eu me comprometo a trabalhar. Isso eu vou fazer sem preguiça, sem dia, como eu sempre fiz. Graças a Deus.